Paz do Senhor a todos, muito bem-vindos vocês a mais um podcast. Nós estamos aqui no Entre Irmãos Podcast, na rádio também, Rádio Conquista Web. E nós estamos aqui para apresentar mais um pouco desse evangelho para vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês que nos acompanham pela rádio e também que nos acompanham pelo YouTube. Temos aqui na nossa tela, vai passar alguns dos nossos patrocinadores, pessoas que Deus tem usado para nos abençoar. Dentre eles vocês vão ver a logo ali do Adilson Júnior Arte. Tem nos ajudado aí, você que quer um cartaz para alguma vigília, uma campanha, festividade, qualquer evento de igreja, ele faz também logotipo, ele faz também. É uma bênção. Se você está precisando de trabalho, Adilson Júnior Arte é o que você precisa, beleza? Nós estamos aqui com um convidado especial, mas eu não vou apresentar ele não, quem vai apresentar é o Felipe. Eu sou Felipe Págio e nós temos um convidado especialzíssimo. Mas antes de falar com ele, o próximo já é a nossa logo nova. Olha que interessante. Vai mudar, mudou, viu? Eita. Aí, ó. Então, gente, estamos evoluindo. Devagarzinho. E voltando a falar do nosso convidado, ele que é presbítero, líder da mocidade, ele que tem um ministério abençoado, é um pregador da palavra de Deus, Anderson Souza. Que prazer, meu amigo, te receber hoje aqui no Entre Irmãos. Bom, gente, a paz do Senhor, o prazer é meu, né? Primeiramente, eu quero agradecer aí meus amigos, Felipe Págio, Vitor Págio. É um grande privilégio estar aqui e fazendo parte deste momento, tá bom? A palavra de gratidão, e é um prazer muito grande. Amém, mano? Tamo junto. Já vamos ao que interessa. Vamos lá, você que tem um ministério abençoado aí, Deus tem te usado nessa terra, parceiro nosso, né? Amigo de caminhada. E como que sua vida espiritual com Deus começou? Eu sei que você começou, você tem um ar evangélico. Seu pai e sua mãe são cristãos, seus irmãos. Aí você é inserido nesse meio, mas como que começou? Conta pra gente um pouquinho. Sim. Bom, na verdade, minha mãe, que sempre foi cristã, meu pai, ele se converteu já com 60 anos de idade. Já foi, Rapaz, avançado. 60 anos de idade. A minha mãe é que sempre nos conduziu. Minha mãe, ela sempre foi, não só eu, mas também meus irmãos, ela que sempre tomou a frente da parte do lar cristão, de levar para a igreja. Inclusive, em frente à minha casa, tem um testemunho que ela conta até hoje, que é bem interessante, que ela fala que o meu pai estava em casa assistindo futebol e eu queria ficar com ele. Aí ela falou, não, você vai para a igreja comigo, você vai para a igreja e tal. E naquele dia eu era ainda muito pequeno, eu tinha acho que coisa de 7, 8 anos, e eu, né, fazendo aquela pirraça de criança. Minha mãe falou, não, você vai para a igreja. E naquele momento ali, ela pegou, me exortou, pegou a vara, falou, olha, você vai para a igreja sim. comigo. E ali naquele momento, em frente à minha casa, na rua ali, apareceu um irmão, que ela até hoje, poxa, os meus pais têm mais de 30 anos que eles moram aqui na região. Sim. E aquele irmão, ele falou comigo, mesmo eu sendo criança, olha menino, um dia você vai agradecer por essa correção que sua mãe está fazendo, sabe? E a partir daquele momento ali, eu ainda sem entender, eu comecei a viver, né? Fui batizado com o Espírito Santo, né? Tive experiências com Deus. Meu batismo com o Espírito Santo também foi algo muito interessante, porque ele foi muito diferente do que às vezes acontece hoje. Você tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente 11 anos, 11 para 12 anos. E ali foi numa igreja que ela estava no fundo da casa de um irmão. A igreja não tinha cerâmica, era uma igreja com aquele piso grosso, né? E ali o pastor, ele fazia no sábado pela manhã, de 7 até as 10 horas, era oração de joelho. Depois disso, ele pedia para ficar em pé e orava em posição de mãos e tal. E foi nesse cenário que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eram 3 horas de joelho. A gente... Exatamente. A gente sentiu assim... E assim, pela graça de Deus, todo o grupo ali de quase que pré-adolescentes, né? 11 anos de idade. Sim. Foram batizados com o Espírito Santo, e foi uma experiência sobrenatural. Antigamente não pegava leve não, porque o que eu peguei
pouco dessa época ainda. Eu lembro das vigílias que a gente fazia na época da Guaraná, que tinha. Sim. Rapaz, meu pai e minha mãe oravam e colocavam nós pra orar junto, entendeu? Aí quando cansava, dormia, tinha um colchãozinho assim para dormir, mas não aliviava não. Hoje a gente é líder de jovem, não aliviada ali, tá, hora, 20 minutinhos, 30 minutinhos. Sem dúvida. Mas antigamente era pauleira. Você tentava fugir, te arrastar a volta pra cá. Tanto é que, às vezes, quando pegava, né, tava no banco falando, nossa, rapaz, ele tá orando um tempão. Quando chegava lá, tava dormindo. Isso era, Verdade. Isso era sempre. Verdade. Mas e aí, continue. Aí você já teve essa experiência cedo, né? Sim, tive essa experiência cedo, né? E eu fui nessa caminhada cristã até os meus 16 anos. E aí, assim, começa a parte meio triste da história, porque com 16 anos eu me batizei nas águas. Sim. Só que com os mesmos 16 anos eu me desviei, né? Então, assim, foi um momento... passei por um grande processo, né? Com 16 anos, eu fui pego na rua brincando de bola. E ali eu fui corrigido, né? A partir daquele momento eu fui corrigido. E ali, 16 anos, sem maturidade, eu falei, quer saber? Quero mais saber de igreja. Mas te corrigiram por estar brincando de bola? Por estar brincando de bola. Antigamente o negócio era mais embaixo, era mais havia uma rigidez. E assim, até mesmo, questão do uso e costumes, né, da própria igreja, eu tava com a calça dobrada, eu não tava nem de bermuda, eu tava com a calça dobrada no joelho e brincando de bola em frente à minha casa. E aí aconteceu aquela situação e tal. E na época, assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso ainda. Na época eu senti muito falta de uma liderança de jovens, porque eu tinha uma liderança pastoral, mas aquela liderança de jovens ali próximo para estar junto, para conversar e tal, Sim. eu não tive, sabe? Assim, então isso acabou que colaborou para minha saída, né? Passei aí 7 anos fora da presença de Deus e depois teve meu retorno, né? E o momento do retorno foi... Você voltou já com 20 e alguma coisa? 22 anos. 22 anos. 22 anos, entendeu? E aí, assim, a parte do meu testemunho, eu passei por esse período totalmente fora da presença de Deus, totalmente perdido, né? E o momento da minha conversão, cara, foi impressionante porque eu tinha passado já por algumas experiências com Deus. Eu tomei um tiro no carro. Tiro? Rapaz. Essa eu não sabia, não. Herbert Richard. Eu estava ali próximo de Campo Grande e isso foi uma tentativa de assalto. Sei que eu arranquei com o carro e o rapaz atirou com aquela espécie de uma chumbeira, né, que eles colocam, né, aço e pólvora ali junto. Então é que eu tenho a marca até hoje no dedo e foi a única marca. Não aconteceu mais nada. Quebrou, estraçalhou o vidro todo e tal. Mas mesmo a partir disso eu não retornei, né? Rapaz, teve que levar outro tiro. Quase isso. Hoje que a minha atual esposa, ela era minha noiva na época, e ela fazia campanha de oração numa igreja aqui do bairro, e eu nem sabia, né? E um certo dia, eu estava trabalhando e estudando, Sim. eu do nada, 3 horas da manhã, eu acordei sem sono algum. Zero. Eu falei, gente, tem alguma coisa de diferente, porque eu trabalhando e estudando, o certo é você não querer acordar, né? Exatamente. Só que eu não sabia, mas ali que estava começando o meu processo de retorno, sabe? Porque a partir disso daí, começou a desenvolver muitas coisas. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu tive síndrome do pânico. Nossa, cara. Eu fui pro psicólogo, eu tomei antidepressivo, sabe? A coisa ficou feia, então. Ficou feia. E aí, em um dia pela manhã, eu acordei com uma crise de choro. Não conseguia parar de chorar. Comecei a ter fobia de lugar fechado, sabe? Então, esse processo aí, e mesmo eu tomando remédio às 3 da manhã, eu acordava. Do nada, eu acordava às 3 da manhã. É impressionante. E aí, a partir desse processo, um dia pela manhã, eu acordei chorando muito. E aí, nesse dia, a minha mãe começou a orar por mim,
eu estava me arrumando para ir para o trabalho. Eu comecei a chorar. E aí, naquele dia, Deus falou muito comigo. E ele me fez uma pergunta que até hoje eu ouço a mesma voz, né? Acho que Deus falou comigo. Ele falou, até quando você vai permanecer dessa forma? Ele só fez essa pergunta para mim. Até quando? E aí foi que eu mais chorei. E aí a minha mãe, né? Chegou até mim, começou a orar por mim, pôs as mãos. E eu na varanda da minha casa, a minha mãe, ela fez para mim a mesma pergunta que Deus tinha feito, sem ela saber. Ela virou para mim e falou bem assim, filho, até quando você vai ficar dessa forma? Então, naquele momento ali, eu disse sim, né? Falei, não consigo mais ficar fora da presença de Deus. Ali eu levantei minhas 2 mãos e caí de joelho, chorando na varanda da minha casa. Com sua mãe ali. E aí uma outra experiência que eu tive nesse mesmo cenário foi a questão dos remédios. Que eu estava tomando remédio tarja preta. E quando eu me converti, né, que eu retornei, uma das experiências que eu tive foi pegar todos esses remédios e jogar fora. Uma experiência particular com Deus. A partir do momento que você está dependente deles, exatamente. Confiar é sair da dependência. Isso foi de manhã, a minha conversão. Naquela mesma noite, eu deitei e dormi até no outro dia pela manhã. Sendo que todos os outros dias anteriores, às 3 horas da manhã eu acordava. E esse processo que você passou, de fora, eu estou entendendo que é um processo que Deus permitiu. Sem dúvida. Que você retornasse. Sem dúvida. Foi confuso a primeira instância, você ouvir essa voz, você, até quando você ficar, tipo, como assim, isso é coisa da minha cabeça? Foi confuso? Foi confuso, até então foi confuso. Eu tive que meio que, porque por um momento, eu fiquei bem assim, Deus, mas será que é o Senhor que está falando comigo? Ou eu já... ou esses remédios... Todo mundo já passou meio por uma crise. Deus, será que é o Senhor ou esses remédios que estão falando comigo? Exatamente. Mistura tudo ali. Aconteceu exatamente isso daí. Por quê? E querendo ou não, foi um período fora. Então, quando você está dentro da igreja, participando dos cultos e tal, você tem uma experiência, você tem uma sensibilidade muito maior. Você está sempre ligado ali, né? Exatamente. Agora ali não. Ali foi um momento assim que eu... Caramba. Mas não tem jeito. Foi inconfundível também a partir do momento que a minha mãe, ela fez a mesma pergunta que... Ela falou, não tem jeito. Não, é isso aí mesmo. E aí aconteceu o retorno, cara. Graças a Deus. Esse retorno, particularmente, eu tenho uma história, não nessa parte de ansiedade, um pouco parecida. E eu encontrei uma dificuldadezinha em voltar. Porque eu ainda estava apegado com algumas coisas. E teve essa dificuldade. Porque você ficou aí 7 anos no mundo? 7 anos aproximadamente no mundão. E como que é sair do mundo e agora voltar para a presença e deixar as coisas do mundo e estar em Cristo. Isso é vida de jovem, seu exemplo, pode... Sim. Na verdade, quem cooperou muito para a minha mudança de forma radical foi hoje que é a minha atual esposa. Ela era da igreja presbiteriana e ela me ajudou muito nesse processo. Por quê? Antes de eu começar a namorar com ela, eu estava de fato jogado. Mas a partir do momento que eu comecei a namorar, ela sendo cristã, né, eu não voltei para a igreja, mas eu comecei a ir na igreja presbiteriana junto com ela, sabe? Sim. Então, eu meio que comecei assim, poxa, eu não levantei a mão, mas, né, comparado ao anterior, estava muito diferente. Já tá melhor. Exatamente. Então, assim, acaba que no momento da minha conversão, só que eu entendi também, Felipe e Vitor, eu entendi também que eu estava quase que caindo naquele costume de tipo assim, eu já fui cristão, eu já fui crente, hoje em dia eu já sei tudo, então eu não preciso de uma conversão. Eu estava ficando mais ou menos assim, meio que frio a voz de Deus, porque eu olhava para mim e falava bem assim, não estou fazendo nada de errado.
sabe? E é aí que tá o problema. É aquele, não faço mal a ninguém, eu sou tranquilo, não roubo, não sei. Trabalho, tenho a minha noiva, na época ela já era minha noiva, tenho a minha noiva, tal, trabalho, tal, estudo. Então, pra mim, tá tranquilo. Essa então, fase... eu tava nessa fase. Você tá é uma fase que você acha que, não, pelas coisas que eu faço boas, eu consigo. Você ignora completamente Cristo, porque a salvação vem dele. Você acha que não, pelas obras eu consigo ser salvo ali. Exatamente. É uma fase que até perturba bastante e confunde, né? Confunde muito. Muito. E hoje a gente vê que pessoas continuam não convertidas a Cristo por causa disso. Sim. Eu já ouvi de pessoas, não faço mal a ninguém. E realmente, pessoa boa, não tem vícios nem nada. Pessoa muito boa. Mas aí que entra a conversão. A conversão não é por bem nem por obra, algo do tipo. A conversão é por Cristo, ele é o intermédio. Exatamente. Se não tem Cristo, não tem conversão. Sim. Entendeu? Exatamente. Então não é o homem que é bom ou o homem que é ruim. O bom da conversão do ser humano é o quê? É a graça alcançando o bom ou ruim. Na verdade, bom nós não somos, porque a Bíblia fala que não há um justo sequer, né? Exatamente. Paulo falando em Efésios, né? Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Verdade. Aí, negão, você passou esse processo, conversão, tá aí nos cultos. E Exatamente. como que foi começar a pregar, cara, pra você? Então, Porque você não estava muito interessado no início. não. E aí? Você Como é que foi? Na verdade, como é que foi essa fugidinha, mudança né? mesmo de caramba, tô crente? Você vê um crente do outro lado da rua e fala, ô, pastor. Então, eu tive muitas experiências, cara. Foi algo assim, sequencial. A partir do momento que eu ouvi a voz, no momento da minha conversão, Deus começou a falar comigo de uma forma... Porque assim, aquele momento que você está quebrantado, eu fiz... a minha atitude foi justamente assim, cara, eu quero ir para a igreja. Eu passei tanto tempo fora e eu quero estar numa igreja. E eu até então, eu não tinha uma igreja definida e tal, porque Sim. foi justamente nos primeiros dias. Então assim, eu participei de algumas campanhas e tal. E Deus, a primeira pessoa que Deus usou para falar comigo foi a minha irmã, Cristina. Eu dentro da casa dela, eu tinha, eu acho que 4, 5 dias que eu tinha retornado. Tinha aceitado. E aí, nesse dia, a gente começou uma conversa totalmente informal, entre irmãos. Valeu, obrigado pelo Mexão aí. A gente começou uma conversa totalmente informal entre irmãos. E a partir daquele momento, Deus começou a falar muito com ela e comigo. E ela percebeu que Deus estava falando comigo. E ali naquele momento, ela falou, mano, Deus, Ele quer muito usar você, Ele quer muito falar com você e de forma urgente. Deus, Ele tem pressa. Aquilo mexeu muito comigo, chorei muito e tal. Mas isso foi com 4, 5 dias. 10 dias depois, eu fui participar de uma campanha numa igreja no Rio Marinho. E a igreja estava super lotada. Muita gente. E aí, o pregador da época, ele já tinha pregado e no final ele, irmãos, eu vou orar pelos irmãos, mas antes Deus está mandando falar algo para um jovem. E naquela multidão de gente, aí apontou para mim, eu já senti, meu Deus. Eu falei, meu Deus, é eu mesmo. Aí ele fui lá, levantei a mão, fui lá na frente. Aí ele falou, olha, Deus manda falar com você que Ele vai te usar muito e que Ele tem pressa. Aí eu, confirmação. Caramba. Aí, amém, chorei de novo, bastante. E depois, na igreja que eu fazia parte ali em Santa Catarina, a mesma coisa, um outro pregador que nunca tinha me visto na vida, ele me chamou, no meio da pregação, ele estava pregando, ele falou, irmãos, mas eu preciso passar algo que Deus tem me falado aqui. Me chamou lá na frente e ele falou, olha, Deus quer te usar muito e Ele tem pressa. Foram assim, no intervalo de no máximo 30 dias. Deus falou exatamente as mesmas coisas, a mesma palavra.
Então, assim... Você já fica, Deus está com pressa. Então, aí foi a partir disso que eu não tive dúvida nenhuma. Obstáculo, vieram enormes obstáculos, mas assim, no momento da minha conversão, eu tive muita gente que me ajudou muito. Mas quando eles falavam, olha, Deus quer te usar e Ele tem pressa, você já sabia aonde Ele queria te usar? Ou você ainda estava assim, Senhor, estou aqui, só me mostra em que área? Ou você já sabia, já tinha um desejo, um arder no seu coração? Então, depois que eu tive essas palavras, né, de revelação, eu tive uma experiência na própria Bíblia. Né? Quando eu abri a Bíblia, eu já tinha aberto a Bíblia outras vezes, mas depois das experiências, eu abri a Bíblia e um texto como aquele que saltou na minha frente, de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. Sim. Eu consegui entender um texto de uma forma que eu nunca tinha entendido, sem ter uma formação teológica. Nossa, caramba, o que é isso? E a partir daquele momento, foi um que pessoas chegaram próximas a mim e começaram a... Por exemplo, tem vários trabalhos para realizar aqui na obra, mas eles sempre me chamavam para o lado da palavra. Sim. E aí eu... Caramba, não é à toa, né? Não é à toa. Eles começaram a me chamar para o lado da palavra, eu falei, Deus, então não é à toa. Então comecei a orar a Deus, né? Comecei a fazer propósito e tal. E aí, a partir disso, e como eu te falei, tiveram várias pessoas que me ajudaram, que me deram instrução mesmo, me deram direção. Isso é bom porque quem é ajudado costuma ajudar. Sim. Hoje alguém, por exemplo, na quinta-feira que eu estive lá, Josué é um cara que você pode ajudar. Um exemplo, tenho certeza que você deve já tá ali. Por quê? Porque você passou por esse processo. Isso é interessante. Sim. E quando ele tiver uma maturidade, já estiver lá em cima, tiver o outro, ele pode ajudar alguém. Ó. Tipo uma corrente benéfica ali. Né? Até mesmo pela tendência de você errar no início, né? Tem muita coisa, muito erro que a gente pode cometer, que às vezes pode até ser grave, que a pessoa que está ali te ajudando fala, evita isso aqui, vai por aqui, vai desse lado. É a liderança que você sentiu falta quando tinha os 16, né? Exatamente. Então tem uma cobrança muito grande. O que hoje eu vivo, que eu vivo na prática. Sim. Né? Aquilo que eu senti falta lá atrás, é o que você pratica hoje. Exatamente. Entende? E aí, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de começar a pregar, mas de forma muito recente também, me chamaram para ser um segundo líder de jovens na igreja. Quando você começou a pregar, você tinha quantos anos, você lembra? Eu tinha 20... Eu ainda estava com 22 anos. Foi no mesmo ano... Você de conversão, eu comecei a pregar na minha igreja local. Entendeu? Comecei a pregar na minha igreja local. Ali, pai, depois começa a vir uns convites aqui. Exatamente. Aí, que tem uma diferença grande. Porque eu comecei a pregar na igreja local e muitas pessoas acharam bem assim, caraca, o Anderson vai começar a pregar em tudo quanto é lugar agora. E, na verdade, eu falei, não, deixa eu aqui, não. Deixa eu aqui quietinho. Isso é importante. E eu fiquei aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos. Só no local. Só no local. Só na igreja local. Só ministrando ali. Aí, junto disso, veio liderança de jovens, veio escola bíblica dominical, entendeu? Então, assim, eu tive muito a questão do ministério local. Isso muito. É bom. Isso... Porque esse tempo que você ficou ali foi um tempo de aprendizado, um tempo que você vai pegando experiência, entendeu? Muito. E quando você chegou a receber os convites, aí você já vai mais preparado, entendeu? O que acontece com muita gente que começa hoje, já quer alcançar o bairro inteiro, a cidade inteira amanhã, e não é assim. Não é. Toda promessa tem um tempo de processo, aquele tempo ali é preparação. Exatamente. E eu imagino que foi uma preparação para você. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente o fato de cuidar de pessoas. Isso fez total diferença para mim, sabe? De eu ver neles aquilo que eu sentia, sabe? Aí depois, na época, o outro líder, devido a trabalho profissional, ele saiu, eu fiquei um bom tempo liderando sozinho, e o meu braço direito ali foi a minha esposa, sabe? Ela que me ajudou muito. Ela era regente do conjunto, mas na verdade ela exercia liderança junto comigo. Porque
porque muitos assuntos para as meninas, Sim. ela que tratava, entendeu? Era engraçado que ela chegava, conversava comigo e tal, e eu chegava, às vezes eu não ia, mas eu falava, não, é isso aqui, ó. E ela chegava, tratava do assunto e tal. Exatamente. Então, assim, é importante, é bom ter isso, porque tem assuntos concernentes à parte das meninas que não dá para você tratar diretamente. Uhum. Você até pode tentar alguma coisa ali, mas você não vai ter a mesma desenvoltura de que uma mulher agindo e tratando. Exatamente. É bem interessante. E ela te ajudando ali, braço direito. Braço direito. Exatamente. É importante. Teve algum caso, essa questão de liderar jovens, de você pegar algum jovem que ele tava com aquela cabeça ali de eu já tô vindo pra igreja, tá bom. E você fala, tá errado isso aí, cara. Eu preciso moldar. Teve algum caso que você pegou de jovem assim? Sim. Porque, na verdade, eu tive 2 experiências, né, em 2 ministérios diferentes com liderança de juventude. Sim. A minha primeira foi... Não é que hoje não seja desafiador, Sim. hoje, mas são contextos diferentes. Porque no ministério ao qual eu estava, eles não eram jovens, eles eram adolescentes. Eles tinham ali, a gente meio que juntou alguns jovens com alguns adolescentes para poder... fazer um grupo. Exatamente. Então, a cabeça do adolescente para a cabeça do jovem é diferente. Rapaz, eu tenho uns lá. Exatamente. Então, o adolescente, ele tá ali naquele processo de... na verdade, entendam essa fala. Às vezes o adolescente, ele nem sabe direito se ele quer ser cristão. Ele tem essa dificuldade. Tá ali porque o pai não deixa ficar em casa. Tem uma crise de identidade. Isso é verdade. Ele tá ainda se encontrando, sabe? O jovem não. Então, assim, a minha primeira experiência foi com adolescentes. Então, eu encontrava muito adolescente que, tipo assim, não, eu tô aqui, eu venho porque meu pai me traz pra igreja, sabe? A maioria. Exatamente. E tinham muito deles, assim, que apesar de serem adolescentes, tinham um potencial enorme, sabe? Mas meio que se isolavam, entende? Sim. Então, assim, isso eu aprendi com o meu pastor local. Você só vai desenvolver o potencial de alguém se você der oportunidade, sabe? Sim. Sou muito a favor disso. Então, assim, a partir disso, eu pegava esses adolescentes que estavam com esse pensamento, não, só estou aqui para, né? E eu abria oportunidades que no início eles se assustavam. Eles, nossa, mas... Como assim? Peraí. Sabe? E assim, naquele momento é que eles conseguiam desenvolver. E eles desenvolviam de uma forma tão abrangente, assim, que os outros olhavam, caramba, mas fulano... Só vem no culto, senta aí, fica quieto. Exatamente. Então, assim, teve... eu, particularmente, consegui desenvolver esses talentos aí. Eu não, né? Deus que faz, mas, assim, na direção de Deus, dando as oportunidades, né? Peguei um grupo muito novo, tinha gente de 12 anos, 13 anos, e hoje eu já trabalho com jovens que são jovens mesmo, tipo assim, estão na faculdade, têm uma vida profissional. Realmente já está formado. Exatamente. Já estão prestes a se casar. Então, tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande porque o direcionamento é diferente. É totalmente diferente. Totalmente. O jovem, ele já sabe que ele... O que ele quer, ele tem que ter a convicção, por quê? Porque está chegando a adultez. Exatamente. Entendeu? É momento de decisão. Sim. O adolescente não, ele está ali sem ainda. Eu tenho que... Por exemplo, teve jovem que eu cheguei a liderar na outra igreja, quando eu era no Ministério de Belo Horizonte, que ele tinha na mente dele, eu não vou me batizar porque eu tenho que ficar com várias meninas ainda. Tem essa, só para você entender essa questão, entendeu? A gente teve que trabalhar muito em cima para mudar essa mente aí, porque justamente aquela crise de identidade. Ele não sabe o que ele quer ser ainda, se ele quer ser um cristão ou se ele quer ser uma pessoa comum que não tem nenhum contato com Cristo. É a hora que entra as oportunidades. Com certeza. Se cada um fazer alguma coisa, vai ocupar a mente. Existe uma frase aí que mente vazia é oficina para o diabo. Se a gente for parar para pensar, é verdade. Por quê? Porque fica muito parado, fica meio ocioso e não tem nenhum contato com a palavra, com Cristo. Então, nem que seja colher uma oferta no culto de jovens, você vai colher a oferta. Vai ficar na porta anotando um visitante, vai ficar na porta, mas está trabalhando.
isso vai gerando um desejo no coração daqui a pouco. Sim, nós tivemos Eles se encontram. uma experiência lá na igreja de colocar alguns jovens, eu falei, botar alguns para ministrar. Alguns você vê uma desenvoltura, a gente tá observando muito, você tem um aspecto, você falou, esse aqui vai para esse lado, esse aqui vai para esse lado, você já consegue distinguir ali. Aí colocamos alguns para ministrar e outros que estavam ali, rapaz, esse daí a gente tá descobrindo ainda. A gente pegou e colocou, não, vamos botar uma galera também para dirigir o culto. Rapaz, o menino assustou e falou, não, rapaz, não vou fazer isso, é muito difícil. Mas tem um bloqueio. Todos que dirigiram o culto falaram, cara, é muito bom, é muito legal. Então aí você vê que eles colocam de frente de uma obra, eles vê como é também para ter experiência, até mesmo a ponto de você estar dirigindo um culto aqui. Aí, na próxima vez que alguém dirigir e te der uma oportunidade, vai ser muito mais difícil você negar uma oportunidade. E a gente vê bastante isso às vezes. Você dá uma oportunidade e ele fala... Teve jovens lá na igreja que desenvolveu mais do que o pai, que é obreiro. Na palavra. Isso é verdade. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente vem ali pegando... É a questão da liderança, né? Você, toda cautela, aquilo que o seu caso foi, você não teve uma liderança interessante, e quando agora você é líder, você usou isso de exemplo. O nosso caso foi diferente. Sim. Nós tivemos uma liderança boa, entendeu? A gente até falou dele aqui, Felipe Amaral, e pegamos o que é bom dele e acrescentamos que é aquilo que a gente tem também. Acabou que deu certo. Isso é bom de liderar, né? Você ouvir o seu liderado, ter contato. Acho que um líder não pode estar muito longe do seu liderado. O líder tem que estar próximo. Você também acredita nisso? Com certeza. E você falou algo interessante. A gente aprende muito ouvindo, sabe? Porque às vezes assim, a gente... principalmente a gente que prega, a gente quer muito falar, sabe? Hoje. E assim, eu já tive experiências de tipo assim, pegar e falar, fulano, separar um grupo, uma coisa simples. Eu tinha um grupo lá de aproximadamente 14, 15, entre jovens e adolescentes, e lá nesse grupo eu separei 4 pessoas para ser as pessoas responsáveis pela cantina dos jovens. Então, para fazer a cantina, para pensar no que iria fazer, quando iria fazer. E a partir dessa responsabilidade, sabe, que foi colocada diante deles, eu comecei a ouvir muito deles, porque eu tinha muitas ideias, mas eu falava, caramba, por muitas vezes eu não tenho tempo de fazer uma cantina. Mas eles estão ali, estão pensando no que fazer, no preço que vai ser e tal. E eu me vi num momento que eu estava sentado, ouvindo, e eles me colocando as dificuldades que eles tinham de realizar uma cantina. Eu aprendi muito ouvindo. Porque ali pode parecer que não, mas você está servindo a eles, sabe? Sim. E a liderança é isso, cara, é servir. Entende? O bom líder, de forma geral, seja no pastor, seja líder de departamento, ele está ali para servir, entende? Verdade. Então, assim, ele te toma como referência, mas ele quer colocar para fora aquilo que está dentro dele. E eu aprendi muito ouvindo, de sentar e, poxa, deixa eu ouvir você, me fala quais são as suas dificuldades. E a pessoa, sem perceber, às vezes num bate-papo, e você falou de proximidade, e isso é muito bom, naquela proximidade a pessoa tinha abertura para poder falar, para contar um testemunho e tal. Sim. Você está próximo do seu liderado, cara, é fundamental, porque senão você cria barreiras, né? Não tem como influenciar se não estiver próximo. Exatamente. Tem que estar próximo, tem que estar... falando a linguagem o mais próximo possível. Ele tem que te entender. Entende? Ele tem que entender. Porque assim, você só vira referência para alguém a partir desse momento. Sim. Entende? Verdade. Algo que eu já cheguei a comentar também. Quando assumimos a liderança, eu falei, não quero ser só líder, eu preciso ser amigo deles. A ponto de, eu tenho uma amizade, porque é comum a gente ver às vezes em alguns lugares que parece que tem uma distância muito grande da liderança pro liderado, que parece que ele não consegue você chegar lá.
Parece que o liderado está num pedestal alto e ele não consegue escalar para chegar até lá. Agora, quando você alcança essa amizade, rapaz, se alguém vê de fora, ele não consegue te distinguir como líder às vezes. Em questão de uma brincadeira, porque você está envolvido ali para tudo mais, parece que você é um ali no meio. Exatamente. Isso é importante demais, porque quando vêm as dificuldades, eles vão olhar para você e vão falar, não, ali eu tenho um refúgio, ali eu posso contar, eu posso me abrir. Isso é importante, que aí que a gente começa a trabalhar, fala, não, agora eu posso trabalhar num ponto específico, porque ele está me contando tudo que está acontecendo. Isso é incrível. É relacionamento. Você só conhece se você estiver perto. Mesmo porque, assim, a gente sabe que hoje nós estamos como líderes de jovens, líderes de adolescente, líderes de departamento, mas, assim, o nosso principal ponto de ser uma boa liderança é deixar uma boa liderança também. E eu só consigo fazer isso se eu estar próximo, se eu descobrir os talentos, porque nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar. Verdade. E nem todo mundo vai liderar, entende? Verdade. Então cabe a nós chegar e não, essa pessoa aqui eu vou preparar, porque, cara, a maior falha de um líder é sair ou deixar uma liderança sem preparar alguém. Ele falhou como líder, sabe? Então, assim, deixar alguém ali pronto, por mais que, não tem muita experiência, mas tem a chamada, tá pronto, sabe, para chegar. Cristo deixou os discípulos ali. Pedro, que todo mundo achava que era o camarada grosso, arrogante, pelo que se tem lá no final da história, lá quem tá em Atos 2 ali, na frente da igreja ali, é ele. É o líder deixando o liderado na posição dele. Moisés e Josué também é um exemplo muito... Verdade. O pastor Márcio Menezes esteve aqui, ele comentou sobre isso, ele falou, a gente não pode também ser egoísta de querer uma posição sempre, a gente tem que abrir espaço para outras pessoas também aprenderem bem daquilo ali. Então, por mais que a gente às vezes queira abrir espaço, mas quem você preparou para ficar lá? Aí entra nessa questão. Mas, pegando um ponto sobre isso também, a gente vê uma responsabilidade. Querendo ou não, você se torna uma referência muito grande. Quando você teve sempre tem um momento que a gente tem aquele start e fala, cara, olha que responsabilidade. Eu sou referência para alguém. Como você passou a se sentir e agir quando você percebeu esse ponto, que você é uma referência para aqueles que estão te escutando, para aqueles que estão te vendo ali? Sim. Eu tive uma experiência com um jovem na igreja. Esse jovem ele passou por um momento muito difícil na família, né? E ele sentiu ali que a única pessoa que ele poderia contar essa situação que aconteceu era comigo. Então, e eu já tinha alguns anos de liderança. E foi a partir desse momento eu falei, caramba, ele tem outros amigos próximos dele, ele tem pessoas mais velhas, mais experientes na própria família. Sim. Mas ele me confiou isso. Foi nesse momento que eu, caramba, olha onde que eu tô. E assim, não foi em cima de um púlpito, não foi em cima de um altar dirigindo culto, não. Foi em um particular, em uma conversa totalmente particular, que eu senti exatamente isso que você tá falando, sabe? De ter alguém ali, eu falei, caramba, ele tá me confiando isso, e a partir disso eu consigo aqui dar uma orientação, dar um direcionamento, sabe? Então, assim, e vem a questão também do preparo, né? Essencial. Eu tive a oportunidade de fazer um curso básico em teologia. A teologia me ajudou muito, mas o que também me ajudou muito nesse sentido foi ouvir outros líderes, sabe? Sim. Eu parei para ouvir muita gente, pessoas que são referência, sabe? Pessoas que... Falei, caramba, como que eu vou agir nessa situação? De sentar e anotar. Eu tenho até hoje um caderninho. Que eu tenho tudo anotado. Em diversas situações. Tá tudo anotado ali. Porque eu também não posso... no momento que essa pessoa chegar para mim, eu tenho que estar preparado para deixar uma palavra para ela, sabe? Eu senti isso e eu sinto isso até hoje. Então,
esse preparo também é fundamental. E foi a partir do momento de uma conversa individual, particular, que eu falei, caramba, eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui. Você está cuidando de vida, né? Estou cuidando de vidas. Sim. Estou cuidando de vidas. E mudou alguma coisa na questão, porque você começa a perceber isso, mudou alguma questão na sua forma de liderar depois que você teve essa percepção? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a partir desse momento aí, você está cuidando de pessoas e você sente que assim, a pessoa ela precisa estar cada dia mais próximo de você. Por quê? Se ele não tiver esse apoio ali dentro, ele vai procurar um apoio fora, sabe? Verdade. Ele vai procurar um apoio fora. Eu tive uma experiência do tipo. Tem um jovem, eu não vou citar nome nem referências deles, porque senão as pessoas podem saber que ele tinha algumas dificuldades de se vestir, ficava 2, 3 dias com a mesma roupa. Tipo, ele tinha dificuldade de relacionamento, de conversar com as pessoas. E os outros jovens da época ficavam olhando, pô, fulano é assim, assado. Sim. Pô, fulano, chega perto da gente, cara, não dá pra aguentar, entendeu? O jovem, você sabe como é que é. Sim. Tem aquela questão da zoeira, da brincadeira ali, e ela não consegue entender que a pessoa tá passando um processo. Rapaz, pra mudar, pra você aconselhar, pra você chegar sem ofender, e, rapaz, foi uma luta. Imagina. Só que hoje eu vejo fruto daquilo. Hoje, na igreja que ele é um obreiro já, entendeu? Se eu não me engano, é professor de escola dominical. E eu achei aquilo incrível. Então, você tem que tomar maior cautela, cuidado, porque tem alguém ali necessitado de você. Agora, se eu falhasse, eu poderia perder aquele jovem, cara. Verdade. Entendeu? Da maneira que se tá, eu poderia perder. Não vou naquela igreja não, a galera fica me zoando, que não sei o que lá, papapá. Vou ficar dentro do meu quarto, vou, sei lá. Perdia. Sim. Mas é a cautela e liderar. É bom, eu gosto, porém há uma dificuldade. O líder tem que estar bem atento. Muito. Falando a gente já está quase terminando, da pregação aí, vamos voltar para essa área, tem uma mensagem, tem algum texto que marcou você, que você, esse daqui marcou minha vida, marcou minha história, eu gosto de pregar essa mensagem, o Espírito me inspira quando eu estou pregando. Tem alguma? Foi a primeira mensagem onde que Deus falou muito com a igreja, mas primeiro falou muito comigo, sabe? Esse negócio da espada, né? Antes de cortar lá, tá cortando aqui. 2 gumes é para isso. Tem até um amigo meu que fica me zoando que falou que eu só pregava nesse texto de Salmo 51, cara, a oração de Davi. No momento do arrependimento. Cara, porque eu vi a minha história em Davi, sabe? Então, assim, eu já preguei algumas vezes nesse texto, mas hoje é um texto que eu até cito e tal, mas é um texto que eu guardei muito pra mim, sabe? É uma espada que sempre me corta, sempre. É um texto que eu olho o momento da conversão dele, de converter o coração a Cristo em arrependimento. E, cara, foi uma chave, assim, para eu virar a minha mente. Porque eu lá com os meus 16 anos, com 15 anos, 14 anos, eu tinha uma mentalidade de, tipo assim, cara, eu não posso errar nunca. Sim. Sabe? E quando eu olho para Davi, eu vejo um cara segundo o coração de Deus, não é quando ele só acerta, mas quando ele se arrepende, sabe? Então... Acho que aí tá a essência nele, sabe? Exatamente. De ser um homem segundo o coração de Deus. O fato de quando ele compreende, aí ele se entrega, ele fala, Senhor, me dá um coração novo, reto para contigo. Exatamente. Um então é uma mensagem que sempre fala muito comigo. Marcou o Salmo 51, sem dúvida. Sem dúvida. É o que marcou a minha história, cara. A minha história. Glória a Deus. Tem gente que vai ser pregador, não pode repetir mensagem. Eu sou dessa não, acho que não pode repetir no mesmo lugar, no mesmo contexto. Os cantores repetem os louvores. Polêmica. A gente pode repetir a mensagem. Polêmica. Mas é na questão de... A mensagem sempre muda, né? Sempre. Tipo assim, é a mesma mensagem, mas Deus sempre dá um
um direcionamento diferente no mesmo texto, Sim. na mesma mensagem. Sim. Às vezes você está com o esboço ali, o mesmo esboço, mas Deus dá um direcionamento diferente. Deus quer falar. E a gente tem que utilizar aquilo que tem, entendeu? Tem cultos que a gente vai, que não tem temas, que a gente tem tipo 30, 40, 50 mensagens na mente. A gente vai sem uma... A gente ora, jejua, lê a Bíblia durante o dia, mas no dia mesmo você não foi com uma mensagem específica. Chega cedo no culto, o culto começa a falar sobre determinado assunto, opa, é por aqui. O Espírito guia, aí no final a gente entende, rapaz, era por aqui mesmo. Você falou algo aí muito... Isso eu trazendo uma experiência totalmente particular na questão do Ministério da Pregação. Não vou entrar em outros detalhes aqui, mas eu acho que a mensagem, cara, ela sempre tem que ser direcionada e por Deus, sabe? Com certeza. Eu já tive várias experiências de, tipo assim, eu já tive experiências de ir com várias mensagens, mas eu também já tive experiência de ir com uma mensagem e falar bem assim, Deus, o Senhor falou comigo, é essa mensagem, mas eu quero que o Senhor fale comigo no culto. Eu já tive muitas experiências assim. Também. E eu lembro de um congresso que eu estava ministrando no Padre Gabriel. Eu estava com a mensagem era o tema, né? Alfa e Ômega. Eu estava com a mensagem preparada em cima de Alfa e Ômega. O congresso se preparou para a mensagem do Alfa e Ômega. Eu falei, então, né? Alfa e Ômega, né? E mas mesmo assim eu falei, Deus, vamos lá, fala comigo. E eu comecei, tal. E o pessoal cantando, e outro dando saudação, e isso e aquilo. Mas assim, não tinha aquele, né? Não tava queimando. Eu falei, meu Deus. Tá faltando alguma coisa. E assim, cara, foi impressionante. Eles pediram para uma irmã do círculo de oração orar pelo preletor da noite, que no caso era eu. E aquela irmã, porque geralmente assim, a gente que é da Assembleia de Deus, a gente sabe, geralmente chama o obreiro que está no púlpito, um outro pastor e tal, não sei o quê. Chamou uma irmã de forma aleatória, assim, no círculo de oração, irmã fulana, vem aqui orar pelo preletor. E quando ela começou a orar, ela falou bem assim, no meio da oração dela, ela falou bem assim, Deus, e ele pediu confirmação da mensagem. Confirma no coração dele agora. Ele está te pedindo confirmação. Então confirme agora no coração dele que tudo aquilo que o Senhor entregou para ele, dentro da casa dele, é o que o Senhor quer falar com a igreja. Aos 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo. Já era. E eu, durante todo o culto, meu Deus, eu estava sentindo a presença de Deus e tal, mas, sabe? Você precisa daquele... Já houve... Exatamente. E como é que é essa questão, né? Já houve vez de eu relutar e eu levar aquilo que eu tinha preparado. Não aquilo que Deus queria. Literalmente, você fica pelo meio do caminho, amigo. É Você verdade. rema aí. Mas quando você vai na direção... Parece que tá falando sozinho. Meu amigo. Meu Deus. Você tá na direção, dá certo. Agora não faz igual eu já fiz, não. Experiência, são 8 anos. Né? Sim. Então, se Deus deu a direção da palavra, vai na direção que Deus te deu. Por mais que você acha que não... Eu lembro do pastor Ziel, quando ele estava lá na igreja de Vistamar, na época. De Vistamar. Eu fui com uma mensagem, no meio da mensagem, o Espírito cobrando. Eu pensei, irmão, eu vou pregar outra mensagem. No meio? Você tava pregando já? Tinha 10 ou 15 minutos que eu estava pregando. Caramba. Eu mudei o contexto e fui para onde Deus queria. No final eu entendi o motivo, entendeu? Sim, eu me lembro, vocês citaram um nome aqui que é uma grande referência pra gente, Márcio Menezes. Márcio. Pastor Ziel também é uma benção. Mas assim, porque me lembrou de uma experiência. De um fato. O Márcio Menezes, ele foi chamado para ministrar em uma campanha no ministério a qual eu fazia parte. E a campanha era algo de avivamento, alguma coisa do tipo, restauração, eu não me recordo exatamente o tema, mas era nesse sentido. Aí o pastor Márcio Menezes pegou o microfone e começou a pregar sobre o filho pródigo. Aí eu, né,
assim, eu já tinha uma certa experiência, né? Eu já tinha pregado algumas vezes, eu falei... Por que esse cara tá fazendo nada a ver com campanha, Nada primeiro a ver com pensamento. campanha. Nada a ver com Nada a ver com o campanha. meu primeiro pensamento. E ele vai se lembrar desse episódio. Ele começou a pregar. E ele pregou a mensagem do filho pródigo. Toda. E tal. E o filho volta para casa. E Deus está te chamando. E tem um lugar à mesa. E tal. Isso a gente deu 40 minutos para ele pregar. Durante 30 minutos, ele pregou sobre isso. Depois que ele encerrou 30 minutos, ele falou bem assim... e nesse momento... eu quero chamar aqui, na frente do altar, do púlpito, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Cristo. Porque você sabe que a mensagem é para você. Aí uma jovem, lá no último banco, levantou chorando. Aceitou Jesus. Lá na frente aceitou Jesus. Teve o quê? Avivamento. Avivamento. 40 minutos. Depois, com 10 minutos... Ele pregou? Ele pregou em cima do tema e a igreja assim, sentiu a glória de Deus e foi uma bênção. Mensagem direcionada. Deus Sim. falou com ele, cara, é isso aqui, eu tenho uma alma para resgatar aqui. Então, acabou, é isso. Teve avivamento. Tem algo que o pastor Flávio Coelho, outra grande referência, Sim. ele fala, você é um garçom, você só vai lá, pega o alimento que o cozinheiro preparou, você leva. É isso. Você não faz o alimento, você só E o leva mérito não é do garçom. direcionar. Tem gente que dá mérito ao garçom, a comida é muito boa. A comida não é do garçom. Você elogia Quer elogiar, elogia o cozinheiro. ele que fez. Exatamente. É o direcionar. Mas, brevemente, você consegue falar pra gente o que é a pregação para você ser um ministro do Evangelho, um pregador? Então, para mim, cara, anunciar as boas novas. As boas novas, ela vem aí como boa notícia, né? Sim. Sim. E eu acho que tem muita má notícia hoje, Demais. né? Muita má notícia. Mas Então, está tendo má notícia. nós somos os portadores aí da boa notícia, sabe? E assim como o pastor Flávio Coelho falou, não é mérito nosso, sabe? Mas a gente está aqui por causa de um chamado, de algo que haja no nosso coração. E nós vamos proclamar a boa notícia, sabe? Glória a Deus. Tem muita má notícia aí, então a gente tem essa responsabilidade, sabe? Na direção de Deus, está ali por causa do chamado que Deus nos deu. E é isso, se a gente seguir essa direção, a gente vai longe. Dentro dessa dinâmica e posicionamento do cristão, o que você pode me dizer sobre isso? Referente à pregação? Não, é referente à vida cristã. O crente se posicionar nesse tempo de má notícia, por exemplo. Então, nesse tempo de má notícia, vou trazer algo bem breve aqui. Eu ouvi a sua liderança local, sabe? E estar centrado na Bíblia. Porque hoje, João 10 vai falar que Jesus ele é o bom pastor. E ele vai falar que ele ouve a voz das ovelhas, mas a ovelha ouve a voz do seu pastor, sabe? Então, a partir disso, existe um relacionamento. Se eu deixando uma mensagem aqui para a igreja de modo geral, ouça a sua liderança, o seu pastor, sabe? Seja centrado nas Escrituras, na Bíblia. O verdadeiro avivamento, a verdadeira fé do cristão está baseado nas Escrituras. É somente as Escrituras, sabe? Exatamente. Então o posicionamento ele vem exatamente relacionado à palavra. A gente hoje tem um guia, cara, da nossa fé, do nosso posicionamento. Tá de acordo com a Bíblia? Então eu posso seguir, sabe? Eu dei um estudo para os jovens aqui. Sim. E eu falei justamente sobre quebra de princípios, sabe? E quem ele quebra princípio, ele vive dependente de milagre o tempo todo, sabe? Agora, quem realmente planta os princípios, de seguir os princípios bíblicos, de se posicionar conforme a Bíblia, ele vai plantar e vai colher em todas as áreas da vida dele, sabe? Porque ele é direcionado pela palavra. Então, o posicionamento do cristão hoje
conheça as Escrituras. Conheça as Escrituras. Eu tenho N testemunhos aqui de pessoas que começaram a ler a Bíblia e a Bíblia transformou vidas por uma leitura. Então, posicionamento do cristão é: filtrem o que vocês ouvem na internet. Nossa, por favor, filtrem muito. Isso é um assunto por... Se tiver na dúvida, não compartilhe a informação. Seja centrado nas Escrituras, sabe? Porque isso é o direcionamento aí. Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui. Amém. Acho que esse bate-papo foi maravilhoso, né? Amém. E tamo junto. Vamos fazer Amém. Aquela oração, tem algum anúncio? Nós vamos encerrar, só que antes, aquele apelo, você que está vendo pelo YouTube aí, Por favor, hein? compartilhe com os amigos no grupo da igreja, no grupo da família, É isso aí. no grupo, qualquer grupo lá que você tiver, até o da escola, você compartilha lá, beleza? Comenta também no vídeo, que ajuda bastante. Se inscreva e ative as notificações também. E você que está ouvindo pela rádio também ou pelo YouTube, não nos segue no Instagram, vá lá no nosso Instagram, @entreirmãospodcast22, segue o nosso Instagram lá, nossa página. Você que está pela rádio lá também, no Instagram tem um link do nosso canal no YouTube, para ficar mais, com acesso mais fácil para você. Caso queira ir direto no YouTube, você pode também ir lá e escrever Entre Irmãos Podcast, que vai aparecer alguns vídeos nossos lá. Beleza? Continue conosco, que eu agradeço de coração por vocês estarem aqui nos ouvindo e nos assistindo também. Beleza? Nós vamos encerrar com uma oração com o Anderson. Você pode abençoar esse povo que está assistindo, ouvindo a gente aí? Com certeza. Amém? Então ora pra gente. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, Sim, Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado neste dia, e que o Senhor venha continuar nos abençoando, ó Pai. Todos aqueles, ó Pai, que estarão ouvindo este podcast, ó Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma geral, seja na área financeira, sentimental, familiar, ministerial. Ó Deus, porque nós estamos Sim, aqui Deus, como instrumentos do Senhor. Pai, nós abençoamos também, ó Pai, neste momento, este programa, esta rádio. Ó Pai, que o Senhor continue aí abrindo portas, que este aqui, ó Pai, seja um canal para alcançar vidas, abençoar vidas. Ó Pai, que através deste meio de comunicação pessoas sejam salvas, restauradas, para a glória do Teu santo nome. Pai, abençoa o Felipe, abençoa o Vitor, ó Pai, toda a equipe. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.